E aí, turma, como estamos? Mais um encontro aqui no nosso canal Leitura Educa para darmos continuidade ao nosso assunto, ao nosso conteúdo de literatura brasileira. Hoje fechando ali o que nós chamamos de período moderno, que dizem-se que vem até os dias atuais, outros já chamam de o que vem atualmente de literatura contemporânea, certo? Sendo esse um momento importantíssimo, principalmente nos estudos para vestibulares, para Enem, certo? É um momento onde nós vamos ter grandes expoentes da literatura, da poesia, da prosa, né, do conto, que vão estar sempre presentes em algumas provas. Hoje vamos falar da terceira geração, só que agora na poesia, ok? Mas, antes de mais nada, vamos à nossa vinheta. Beleza, olha só, agora continuando com a geração chamada geração de 45, só que agora na poesia. Vamos falar um pouco desse momento também muito importante, muito cobrado da nossa literatura, ok, gente? E antes de mais nada, peço a vocês, se inscrevam no canal, deixa aquele seu joinha e marca o sininho para ser avisado de outros vídeos, ok? Fazendo isso estará nos ajudando. Beleza, gente? Então, segue aí, vamos analisar esse momento que se tornou marcante na nossa história, o momento do modernismo da terceira geração, também chamado de geração, nós também conhecemos como geração de 45, ok? É uma geração, a geração de 45 é uma geração também bastante conhecida, certo? Falamos na aula passada de algum da prosa, falamos de personagens importantes da nossa prosa, do nosso romance, do nosso conto, certo? Quem quiser ver esse vídeo está no nosso canal. E hoje vamos falar um pouco sobre esses personagens importantes da nossa poesia agora modernista, terceira geração, ok? Então vamos lá, vamos a ele. Bom, nós temos aí terceira geração, certo? É a geração denominada terceira fase do modernismo, onde nós vamos ter aí um pouco da poesia, a questão do contexto histórico e grande parte das características nós vamos ter, são as mesmas do que nós vimos na prosa, certo? Nós vamos ter aí uma poesia preocupada com a estética. Veja só, o período moderno no Brasil, ele teve três fases. A primeira fase é de 22, aquela que vem rompendo com tudo, com o parnasianismo, com tudo que é passadista, é a fase do romper, é a liberação, trabalhar com a linguagem do povo, sair um pouco do academicismo. Aí vamos para a segunda fase modernista, que é a fase de 30, onde nós vamos ter ali um pouco de, como é que se diz, uma continuação de 22, só que mais suave. Já agora, essa terceira fase, que é chamada também geração de 45, essa terceira fase, ela rompe com a de 22. A partir de agora eles passam por formalismo, eles buscam o detalhe, a arte como é que se diz, da literatura, ele tem essa valorização do trabalho poético, do poeta, certo? Nós vamos ter como característica, principalmente, a preocupação com a estética. Nós vamos já ter coisa que 22 nós não tínhamos, houve o rompimento com isso. Nós vamos ter a metrificação e a versificação, a busca da perfeição, o culto à forma, certo? A valorização do trabalho do poeta. Nós aí já vamos ter autores como Guimarães Rosa, como João Cabral de Melo Neto, certo? Que vão trazer muito essa questão da forma, essa questão do trabalhar, essa questão do menos inspiração e mais transpiração, certo?
Temos o resgate da língua padrão, deixamos um pouco de usar aquela língua, entre aspas, brasileira, aquele popular, o que é dito no cotidiano, que o período de 20, a geração de 22, melhor dizendo, ela vai trazer muito na sua poesia, já que agora eles fogem um pouco disso. É tão por isso também que essa geração foi chamada também de neoparnasianismo. O retorno ao parnasianismo, não naquele sentido de que uma geração, como por exemplo os parnasianos, vão exaltar, por exemplo, a figura de um vaso, descrever, trabalhar em cima disso, não. Com relação à questão da forma, da apuração na forma, na arte da escrita, na arte da literatura, aqui nesse caso da poesia. Aí nós vamos ter como personagem importantíssimo desse período, nós vamos ter João Cabral de Melo Neto na poesia, certo? É o poeta engenheiro. Aí nós já vemos aquele poeta preocupado com a forma, com a escrita, certo? Trabalhar esse poema mais rebuscado, um poema menos inspiração e mais transpiração, uma poesia ditada pela razão, a poesia de João Cabral de Melo Neto, uma poesia antilírica, não é isso? Nós vamos ter aí um retrato do Nordeste, de outros países também, ele que foi diplomata também, e uma poesia também metalinguística, ou seja, já que ele também falou muito da arte de escrever poesia. Ok? E aí nós vamos ter também essa descrição. Nós vamos ter aí o poeta engenheiro, o poeta que se preocupa em lapidar a palavra, lapidar o seu poema, organizar tudo direitinho. Então nós vamos ter uma preocupação maior com a forma. João Cabral de Melo Neto, que inclusive é muito cobrado em provas, suas obras em provas de Enem, de vestibular. Então é um nome que deve ser estudado, tem grandes obras. Nós vamos ter aí como obras principais dele, nós vamos ter o engenheiro, né? A própria obra já fala dessa preocupação dele de trabalhar o poema, trabalhar a sua arte. Pedra do Sono, Educação pela Pedra. Então aí nós já vemos um pouco esse simbolismo da pedra, não é isso? Geralmente o lirismo ele traria a flor, né? E outras coisas como lírico, como imagem da poesia. Já para João Cabral de Melo Neto ele busca a pedra, a imagem da pedra, para você ver que é uma poesia que busca marcar, que busca, como é que se diz, incomodar. E é uma poesia voltada para aquela questão do engenheiro, certo? Nós temos aí também uma faca, só lâmina, morte e sua grande obra que é Morte e Vida Severina, né? Conta essa história de todos os severinos, ok? Nós vamos ter aí na sua obra esse trabalho aí de João Cabral de Melo Neto. Aí aqui eu trago o trecho, por exemplo, de Morte e Vida Severina. O meu nome é Severino, como não tenho outro de pia, como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamava Zacarias, e foi o mais antigo senhor desta Sesmaria. Então nós vemos aqui um pouco a descrição do Severino, esse que vai buscar, ou esse retirante, que vai em busca da vida, e acaba encontrando sempre por onde passa a morte, a tristeza. Então nós vamos ver aqui a descrição do povo nordestino. É fantástica essa obra de João Cabral de Melo Neto. Outra que nós temos aqui, o engenheiro, um trecho. A luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras, superfícies, tênis, um copo de água, o lápis, o esquadro e o papel, o desenho, o projeto, o número. O engenheiro pensa o mundo justo, mundo que nenhum véu encobre. Então nós temos aí essa poesia
de João Cabral de Melo Neto, uma poesia pouco lírica, uma poesia mais pedra, uma poesia mais voltada sem muito lirismo, uma poesia mais razão, uma poesia mais construída, trabalho de engenheiro, certo? João Cabral de Melo Neto ele vai ter muito isso. E essa poesia de 45, ela vai vir com um pouco dessa geração de 45 também, com aquela questão do buscar, do introspectivismo, certo? De buscar o eu novamente, como nós vimos na questão da prosa também, ok? E de agora por diante nós iremos tratar que nós chamamos da literatura contemporânea, que alguns chamam de contemporânea, outros dizem que é a continuação dessa terceira geração modernista, ok? Nós vamos agora, vejam só, agora estamos nos aproximando do final do ano, nós damos por encerrado aqui a questão desse curso, mini curso, essa revisão da literatura brasileira, mas sempre traremos para vocês um pouco desses temas literários que podem, agora que estamos nos aproximando do Enem, tudo, provas de vestibulares, nós vamos estar trazendo algumas personalidades, obras para estarmos discutindo, principalmente essas mais contemporâneas, ok? Caso vocês queiram ver algum aqui também, vocês podem comentar aí embaixo, pedir alguma obra ou algum autor que vocês queriam ver aqui sendo discutido, ok? E ano que vem também nós estaremos, como eu já disse, modificando a nossa plataforma, estaremos trazendo novidades, certo? Espero que vocês estejam juntos e nos acompanhem, porque teremos muita novidade e conhecimento. Ok, gente? Um abraço e até o nosso próximo encontro.